E aí pegue a sua Bíblia e abra lá em 1 Pedro 2,9, que diz assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Novamente: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Verso 10: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Bem, o que dá sentido e significado à vida de uma pessoa? O que dá sentido e significado à sua vida? Propósito e missão. Já falei sobre isso há 2 semanas atrás. Quando a gente tem um propósito e quando a gente tem uma missão, a gente dá sentido e significado para a nossa vida. O sentido e o significado da vida não está naquilo que materialmente eu conquisto, ainda que seja muito bom. Aquilo que dá sentido e significado para a vida não são as experiências que eu vivo, as mais diversas. O que dá sentido e significado à vida é um propósito e uma missão. Quando você tem um propósito para viver e quando você tem uma missão para cumprir, isso dá sentido à sua vida. Isso dá sentido à sua existência. Eu vejo o caso de minha mãe. A minha mãe é uma cristã que serve a Deus, e ela teve como uma missão conduzir os seus filhos no caminho do Senhor, e a minha mãe fez isso bem, e eu e meu irmão, de um modo sábio, ouvimos a orientação de nossa mãe, e ela nos conduziu nisso. Então, quando você tem um propósito e uma missão, isso dá sentido e significado para a sua vida. A mesma forma, a igreja de Jesus. Quando a igreja de Jesus tem um propósito e tem uma missão, ela encontra sentido e significado. A igreja de Jesus Cristo, ela não é um grupo de pessoas que caminha sem propósito e sem missão. Não. O cântico que nós cantamos aqui, muito bem cantado, né? O Coliseu não parou a igreja, as coisas não pararam a igreja do Senhor, isso é um fato. A igreja de Jesus Cristo, que começou lá com os 12 discípulos, os 70, os 120, ela começa ali quando Jesus sobe aos céus, são cerca de 500 pessoas, e ela vai terminar a história, Apocalipse 7:9, milhões e milhões e milhares de todas as línguas, tribos, povos, nações e raças. O evangelho está sendo pregado no mundo, e a igreja do Senhor está sendo reunida e congregada, a colheita está acontecendo. Por isso que a igreja não vai parar, não vai parar, é o povo de Deus na história. Portanto, a igreja de Jesus, ela tem propósito e missão. Quando a gente tem propósito e tem missão, a gente encontra um sentido para viver, uma razão para existir. E como povo de Deus, a gente precisa entender isso. E aí eu quero pensar com você sobre essas questões. Nós temos falado sobre a identidade missional da igreja. Davi, só baixa um pouquinho mais. Então o que acontece? Quando a gente tem propósito e missão definido, a nossa identidade fica clara. Qual que é o problema de muitas pessoas hoje? Na sociedade como um todo, há uma crise de identidade. Nós nunca na história humana presenciamos tanta crise de identidade quanto os nossos tempos. E vocês se preparem que eu estou preparando aí uma palestra que eu vou dar, que fala sobre isso daí, me aguarde. Vai ser um dia que eu vou marcar. Estamos vivendo numa época em que há uma crise de identidade na vida de muita gente. E essa crise de identidade se instaura quando a gente deixa de entender qual é o nosso propósito e qual é a nossa missão. Propósito e missão faz com que a nossa identidade fique definida. E a mesma coisa a igreja de Cristo, o texto que nós acabamos de ler. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Olha só, o que nós somos. O que a igreja de Jesus Cristo é o povo adquirido, é a nação santa, é a geração eleita,
que foi chamada por Deus com um propósito e uma missão, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu estava em trevas, você estava em trevas, mas a graça de Deus pela pregação do Evangelho chegou até nós, e fomos transportados para o reino do Filho amado, e passamos a ter sentido e significado em nossa vida. E o verso 10 que a gente acabou de ler vai dizer: vocês nem antes eram povo, mas agora são povo de Deus. Vocês não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Ou seja, o povo de Deus, a igreja do Senhor, os discípulos de Jesus, tem propósito e tem missão. E aí eu quero dizer algo para você. A missão, ela pertence à própria essência da igreja. Ser igreja de Jesus, ser discípulo de Cristo, é viver a partir de uma missão. E quando eu entendo essa realidade e passo a viver por ela, encontro sentido e significado. Não há participação em Cristo sem participação na sua missão. Desde que Ele me tirou das trevas e me trouxe para o reino do Filho amado, desde que eu fui liberto da escravidão do pecado, iluminado no entendimento, desde que o Evangelho chegou na minha vida e fez sentido a mim, eu fui enxertado em Cristo. E agora em Cristo eu participo da missão que é dele. Não há como estar em Cristo sem participar da sua missão. A igreja que não é igreja em missão, não é igreja. Você e eu fomos transportados das trevas para a luz, para o reino do Senhor. E aí Pedro, quando escreve nesse texto, ele deixa bem claro: vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para uma missão. E quando você vive isso, isso lhe dá sentido, isso lhe dá significado. Agora, no que se baseia a nossa missão? No entendimento de que há um Senhor sobre todas as coisas. Abra sua Bíblia, lá em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Lá no verso de número 7. Atos 4, verso 7. Olha o que diz. Esse texto, antes de a gente ler, deixa eu situar você. Era um texto em que Pedro e João estavam pregando o Evangelho. Eles estavam pregando o Evangelho, Pedro e João. E aí chegam os religiosos judeus, os fariseus, e eles vão questionar: com que autoridade você está fazendo isso? Olha o que vai dizer Atos 4, de 7 a 12. Mandaram trazer Pedro e João diante deles, e começaram a interrogá-los: com que poder ou em nome de quem vocês fazem isso? Em nome de quem vocês, Pedro e João, estão pregando o Evangelho? Em nome de quem? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades, líderes do povo, visto que somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, serem interrogados acerca do que ele foi curado, saibam os senhores e todo Israel, que por meio do nome de Jesus, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Esse é Jesus, a pedra que vocês rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Verso 12: em nenhum outro há salvação, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado pelos homens pelo qual devamos ser salvos. O que nos faz cumprir a missão? Entender que há um Senhor que governa sobre todas as coisas, e este Senhor nos deu uma missão, e viver a missão é dar um sentido para a própria vida. Viver o propósito é dar um sentido à própria existência. E aqui Pedro e João são indagados:
E eles dizem: olha, nós estamos fazendo isso porque em nenhum outro nome há salvação. Anderson, por que você prega o Evangelho? Joaquim, João, Maria, José, Josefa, por que você prega o Evangelho? Por que você fala de Jesus? Por que você fala do reino de Deus? Porque em nenhum outro nome há salvação, só em Cristo Jesus. Ele é o Senhor. Olha o que diz Filipenses 2, Filipenses 2, verso 9 a 11. Filipenses 2, verso 9 a 11, diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Qual que é a força motivadora que nos impulsiona a fazer a missão? O senhorio de Cristo. Ele é o Senhor, Ele tem um nome acima de todo nome, e o Pai o colocou como Senhor sobre todas as coisas. E sabe o que o Cristo disse para nós? Mateus 28, Mateus capítulo 28, diz assim, Mateus 28, verso 18 a 20, Mateus 28, verso 18 a 20, vai dizer o seguinte: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão pelo mundo, preguem o Evangelho, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por que nós fazemos e realizamos a missão? Porque o Senhor, que governa sobre todas as coisas, nos deu uma ordem. Não há como estar em Cristo e não cumprir a missão. O Cristo, Senhor de todas as coisas, deu ao seu povo a missão. E aí veja, o reconhecimento do senhorio de Cristo implica em um compromisso de praticar esta confissão em relação a toda a nossa vida e existência. Quem nós somos? Discípulos de Jesus. Se você é discípulo de Jesus, se eu sou discípulo de Jesus, se somos discípulos de Cristo, a gente vive a nossa vida para a glória dele, e vamos no palco da nossa vida, da nossa existência, cumprir a missão, declarar que Jesus é o Senhor sobre todas as coisas, sobre as nossas vidas. Por isso já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A missão cristã equivale a aplicar a toda a vida da existência a confissão de que Jesus é o Senhor. Eu falo isso aqui sempre. Nós não somos apenas um grupo de pessoas que se reúnem semanalmente para ficarem entretidos com serviços religiosos, não. Somos o povo de Jesus, alcançados pela sua graça, alimentados pela sua palavra, para infiltrarmos neste mundo, pregando e vivendo a verdade do Evangelho, dizendo: Jesus é o Senhor das nossas vidas, e Jesus tem um plano para você. Jesus quer restaurar a sua vida e reconciliar você com Deus. Outra coisa, alguém maior se apoderou de nós e nos conduziu a uma situação em que é preciso fazer essa confissão, que não nos encontramos de outra forma a dar sentido à nossa vida quando a gente reconhece o senhorio de Jesus. Imagina você vivendo a sua vida dentro da possibilidade de ascender entre as pessoas, se destacar na sociedade, e aí de repente um encontro com Jesus redireciona a sua vida. Quem é esse? Paulo estava com uma carreira religiosa no judaísmo.
Ele se tornaria um dos membros do Sinédrio, um jovem em ascensão, se destacando perante os seus pares, como alguém com uma capacidade de conhecimento tremenda. E ele tinha todo um projeto particular de poder se tornar um grande líder religioso entre os judeus. Mas quando ele viu Jesus, quando ele se encontrou com Jesus, ele disse: olha, considerei tudo como esterco, considerei tudo como inferior por causa do conhecimento de Cristo. Quando você entende que Jesus é o Senhor da sua vida, tudo que você faz é para a glória dele, é para ele. Aonde você trabalha, o que você desempenha, o que você constrói, o que você projeta, o que você realiza, você fala: eu vivo para a glória de Cristo Jesus. Minhas conquistas, minhas realizações, minhas vitórias, aquilo que eu experimento é para dizer que Jesus é o Senhor. E isso dá sentido à nossa vida, isso dá sentido à nossa existência. Jesus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Olha o que diz Colossenses 1, Colossenses capítulo 1, lá no verso de número 16, Colossenses 1, verso 16, diz assim, começando no 15, Colossenses 1, verso 15 até o 18, fala assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Cumprir a missão é reconhecer o senhorio de Jesus, que pela sua graça nos alcançou pela pregação do Evangelho, e deu sentido à nossa vida. Portanto, precisamos afirmar como Paulo. Olha o que Paulo disse lá em 1 Coríntios, veja lá, 1 Coríntios 9, 16 e 17, diz assim, 1 Coríntios 9, 16 e 17, diz assim: a obrigação me é imposta, ai de mim se não pregar o Evangelho, se pois o faço de minha própria vontade, tenho recompensa, mas se não o fizer da minha própria vontade, estou encarregado de uma comissão. Somos servos daquele a quem Deus escolheu e enviou em favor de todos, Jesus Cristo. Ou seja, eu fui trazido para Jesus, pertenço a Ele. Ele me salvou, me redimiu, deu sentido à minha vida e me deu uma missão. Você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Ei, o viver do discípulo de Cristo é um viver em santidade nesse mundo caído e corrompido. O viver do discípulo de Cristo neste mundo é um viver como um povo diferente, não porque é melhor do que os outros, mas porque nós adoramos e servimos a Jesus, o nome que é sobre todo nome, do qual todo joelho vai se dobrar, do qual toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quem somos? Crentes em Jesus Cristo, Senhor das nossas vidas, o nome que é sobre todo nome e fora de quem não há salvação. É por isso que nós fazemos a missão. E como é que eu faço a missão? Orando, servindo, falando, testemunhando. Você tem um testemunho a zelar. Você tem um testemunho. Eu sou testemunha de Jesus Cristo. Eu sou testemunha daquele que morreu e que ressuscitou dentre os mortos. Eu sou testemunha daquele que reina para todo sempre. Eu sou testemunha daquele que é o nome acima de todos os nomes. Por isso, aonde eu vou, aonde eu estou, sou uma testemunha de Jesus. Lá em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, no meio dos meus amigos, eu não posso perder a minha identidade. Quem perde a sua identidade se transforma
como um camaleão naquilo que as outras coisas são. Quando eu entendo a minha identidade como discípulo de Jesus Cristo, o Senhor de todas as coisas, eu vou viver a partir dessa identidade, sem jamais me envergonhar dele. Porque é meio esquisito um crente ter vergonha de Jesus. Não tem sentido. Jesus disse: aquele que se envergonhar diante de mim, diante dos homens, eu vou me envergonhar dele diante do Pai. Sabe o que vai acontecer no dia do juízo? Infelizmente, Jesus vai dizer para alguns: nunca te conheci. Nunca te conheci. Você fez coisas boas, você ajudou, você fez milagres, fez sinais, você foi uma pessoa que fez muitas coisas, mas eu nunca te conheci. Nunca conheci você, porque você nunca me reconheceu como o Senhor da sua vida, não só como o seu Salvador, mas o seu Senhor. E eu chamei você, eu tinha um projeto para você, ser geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Por isso, irmãos, que quando a gente se congrega aqui nesse lugar, a gente se congrega para adorar o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, adorar o nosso Deus e declarar que somos discípulos de Jesus. Jesus é o Filho de Deus, enviado pelo Pai e ungido pelo Espírito para ser portador de algo. Preste atenção agora nisso aqui. Marcos 1, abra lá. Marcos 1, verso 14 e 15. Marcos 1, verso 14 e 15. Marcos capítulo 1, verso 14 e 15. Depois que João foi preso, João Batista, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, o tempo chegou, dizia ele, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus é chegado, arrependam-se e creiam nas boas novas do Evangelho. Qual que é a boa notícia, irmãos? O reino de Deus chegou. Diga para o deprimido, diga para o angustiado, diga para o endemoniado, diga para aquele que está passando por lutas e adversidades: o reino de Deus chegou, e Jesus pode transformar a realidade da sua vida. Nós somos os embaixadores do reino, para levar às pessoas essa mensagem: o reino de Deus chegou, e sua vida pode ser transformada, as cadeias que lhe prendem podem ser quebradas, você pode experimentar em seu viver uma realidade que lhe dará sentido e significado. Então vá por este mundo e pregue o Evangelho, anuncie o reino de Deus para aqueles que estão em situações as mais difíceis da vida, aos que estão com as famílias destruídas, aos que estão com seus filhos perdidos, aqueles que estão sem esperança, querendo tirar a vida, aqueles que estão sem nenhuma motivação para viver, aqueles que estão seduzidos pelos prazeres e deleites deste mundo, aqueles que não têm alegria genuína e verdadeira. Vá cumprir a sua missão. Diga: Jesus quer dar a você um sentido para a sua vida, lhe dar propósito e missão como Ele deu a mim. O reino chegou, meus irmãos. O reino já está entre nós, só que este reino ainda não está completo. Ele se completará quando Jesus voltar, mas a boa notícia é que o reino de Deus chegou. Por isso que Jesus disse: vão, expulse demônios, cure os enfermos, proclame o Evangelho, ministre da parte do Senhor. Você tem autoridade em Jesus, o Espírito de Deus está sobre você. Então, meu irmão, minha irmã, use a sua boca para orar, para buscar, para clamar, para profetizar. Declare: o reino de Deus chegou, para mudar realidades e transformar vidas. E aí veja, o verdadeiro missionário dessa missão é o próprio Deus. A missão é de Deus. Deus é de fato o missionário verdadeiro, e nossa incumbência não é promover a missão da igreja, a missão é de Deus. E aí, quando você começa a entender isso, e você começa a se entrar em sintonia com a missão de Deus, sua vida passa a ter sentido e significado.
sua vida passa a ter propósito, porque ela tem uma missão. E a minha missão de vida é fazer aquilo que diz a Bíblia: quer comais, quer bebais, façai tudo para a glória de Deus. Seja criar meus filhos, seja consolidar minha família, seja o trabalho que eu vou exercer, seja as coisas que eu vou produzir, tudo para a glória daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele a quem os 24 anciãos se prostram e apresentam suas coroas diante dele, reconhecendo ele é o Senhor. Quer mudar a sua vida, quer mudar a sua história, se renda ao senhorio de Jesus, se prostre dele e diga: Senhor, eu entrego a Ti a minha vida, muda a minha história, eu quero viver segundo a sua vontade, me dá direção. Isso é ser discípulo de Jesus, isso é cumprir a missão. E aí, amados, veja, a Bíblia está repleta de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, com o propósito divino que Deus tem de abençoar as nações. Deus quer abençoar as nações, os povos, as famílias. O que Deus disse para Abraão? Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão não entendeu, ele creu. Amém, Senhor. Eu não sei como vai ser isso, mas eu creio. Porque ele não tinha um vislumbre do que aconteceria, porque da descendência de Abraão viria Jesus. Sabe, Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, o meu filho eterno que vai vir ao mundo através da sua descendência vai trazer bênção para os povos. Você que é discípulo de Jesus faz parte desse povo, e você tem uma missão de ser uma bênção para outros. Sê tu uma bênção. Ser uma bênção para a tua esposa, ser uma bênção para o teu esposo, ser uma bênção para os teus filhos, ser uma bênção para os seus pais, ser uma bênção para os seus amigos. Seja uma bênção. Não fique atrás da bênção. Eu quero a bênção. Cadê a bênção? Seja uma bênção. E aí eu falo por experiência própria. Quando você propõe a sua vida em ser uma bênção, o próprio Deus te abençoa, porque você entra em sintonia com a sua missão. Digo a vocês, irmãos, eu nunca caminhei na minha vida atrás de bênção nenhuma. As bênçãos sempre vieram até mim, porque eu sempre quis ser uma bênção, porque eu entendi o meu propósito, eu entendi a minha missão. E quando a gente entende isso, Deus vai cuidando de você, Deus vai te abençoando, Deus vai te conduzindo, porque você entrou em sintonia com Ele. Seja uma bênção, meu irmão, minha irmã. Entenda, você é discípulo de Jesus, o reino de Deus chegou no seu coração, mudou a sua mente. A Bíblia se preocupa com o cumprimento do propósito divino da criação no mundo e do homem. Deus quer restaurar todas as coisas. O evangelho da graça de Deus está aberto a todos. Deus quer libertar pessoas presas nas suas angústias, nas suas mazelas emocionais, nos vícios dos tóxicos, nos vícios existenciais ou nas crises existenciais. Deus tem vida para dar. Você e eu levamos vida. Você e eu levamos vida. Por isso, abra a tua boca, profetize e mostra o amor de Deus. Jesus atua no mundo através de nós. Jesus atua no mundo através de mim e de você. Senhor, quando que nós te vimos com fome? Quando nós te vimos com sede? Quando a gente te viu nu? Senhor, quando a gente te viu assim? E Jesus vai dizer naquele dia: quando fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Nós somos as mãos de Jesus, nós somos as palavras de Jesus. Senhor, me ensina a falar com minha esposa, com meu esposo. Me ensina a tratar os meus filhos, a saber falar com eles. Chega ali e fala: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida, me ensina a usar as Tuas palavras, me dá sabedoria, me dá direção. Aí vem lá o seu lado humano, carnal, querendo ter raiva daquela pessoa que pisou na bola contigo, que não pagou aquele empréstimo que pegou com você, aquela pessoa que complicou a sua vida, sei lá o que for. Aí cresce aquele sentimento no seu coração.
quer crescer, só que aí Jesus é o Senhor. Aí Jesus te ensina a você perdoar e não permitir que o sentimento de mágoa te domine. Você está magoado com alguém, você está ressentido com alguém, você está com raiva de alguém, está na hora de você ir para a cruz. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Jesus, tira de mim esse sentimento, tira de mim esse rancor, tira de mim este ódio, Jesus. Eu sou teu discípulo. O pecado está te seduzindo, as oportunidades do pecado, aquelas paradas erradas, estão chamando você para fazer aquilo que não agrada a Deus e que Ele vê, mas talvez ninguém ao seu lado vê. Isso está se te chamando pelo senhorio de Jesus. Jesus, tu és o Senhor da minha vida, me afasta deste pecado, me dá força em ti. Isso é viver debaixo do senhorio de Cristo. Na Bíblia a gente percebe que a preocupação de Deus ao longo da história é redimir a humanidade, e Ele vai fazendo isso a partir do povo que Ele usa na história. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Me envergonharam disso. Por que alguns de nós se retraem, têm vergonha, às vezes, de falar da própria fé, porque ainda não contemplou as grandezas? Quando o Evangelho chega na sua mente, e quando você começa a entender a dimensão desta graça de Deus, e as grandezas do Senhor, meu irmão, algo explode dentro de você. Algo explode dentro de você, e lhe dá vontade de proclamar, falar, anunciar, viver a identidade sua como crente em Jesus. E aí veja, a vinda de Cristo ao mundo inseriu na história um acontecimento pelo qual o reinado de Deus é dado a conhecer. O reino chegou, o reino está entre nós. Aonde, pastor? Cadê o reino? Tanta miséria, mazela, corrupção, mentira. O reino de Deus está aqui, ó. Lucas 17, 21. Se é uma coisa que nós falamos muito aqui na igreja, é sobre a realidade do reino de Deus. Você faz parte de um reino. E quando você começa a entender como esse reino é, como esse reino funciona, os princípios que norteiam este reino. Há princípios para a sua vida e para mim. Se você fosse morar num outro país, se você fosse morar, por exemplo, na Mongólia, vamos colocar esse exemplo da Mongólia, se fosse passar o resto da sua vida lá, para você viver bem na Mongólia, você tinha que entender a dinâmica de vida da Mongólia, você tinha que entender das leis da Mongólia, para poder viver bem na Mongólia. Se você fosse viver na Irlanda o resto da sua vida, você teria que entender a mentalidade irlandesa, a cultura irlandesa, você teria que entender a constituição irlandesa, para você poder viver ali. Jesus tirou você das trevas e trouxe você para o reino. Você precisa entender o reino, como o reino funciona, como o reino é. O reino de Deus se baseia em princípios e valores. Cuidado com os princípios e valores deste mundo. Cuidado para não relativizar princípios e valores. Os valores do reino de Deus são eternos e são eles que nos guardam. Por que muitas pessoas se perdem na jornada? Porque elas relativizam os valores do reino. Elas relativizam e negociam os valores e princípios eternos do reino de Deus. Há uma maneira sábia de viver a vida, há uma maneira sábia de viver a existência, e essa maneira são os princípios e os valores do reino de Deus. Isso leva a nossa vida a um outro patamar. Ontem nós saímos para comemorar o aniversário da pastora, nós como família,
E aí em casa ontem, lá estava meu irmão e a minha cunhada, tivemos ali um papo muito gostoso, por horas a fio, falando sobre a vida, falando de princípios do reino que nos ensinam a viver. E quando a gente começa a viver os princípios do reino, a gente se torna luz, meus irmãos. A gente se torna luz pela maneira como nós vivemos. Ele nos tirou das trevas, nos trouxe para o seu reino, para que anunciemos as grandezas dele. A identidade missional da igreja está em compreender quem somos, o povo de Jesus Cristo, salvo pela sua graça, selado com o seu Espírito Santo, que reconhece o senhorio de Jesus. Ele é maior do que tudo, é o nome sobre todo nome, é o nome acima de Donald Trump, de Joe Biden, de Napoleão Bonaparte, de Adolf Hitler, é o nome sobre todo nome, Jesus, o Senhor. Portanto, o que é a missão? A missão é a fé em ação. Ela é vivida pela proclamação e pela perseverança, passando por todos os acontecimentos da história, da fé, de que o reino de Deus é chegado. A nossa missão como igreja é trazer gente para o reino de Deus. Não é só para trazer aqui para esse ambiente, mas é levar as pessoas ao reino de Deus. Viva a sua vida para conduzir pessoas na direção do reino eterno, que nunca irá acabar. Os reinos do mundo vão passar, os reinos do mundo vão ficar, o reino eterno permanecerá. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, porque o teu reino é um reino eterno. Por isso que nós vivemos aquilo que nós cantamos agora há pouco. Não vivemos pelo que a gente vê, não vivemos pelas aparências deste mundo. Tudo neste mundo é fútil, é passageiro, tudo passa, mas há um reino que é eterno. Eu vivo não pelo que eu vejo, eu vivo pelo que creio. Jesus é o Senhor da história, e Ele voltará para estabelecer definitivamente o reino de Deus entre nós. E enquanto eu viver, vou cumprir o meu propósito e missão, vou pregar o Evangelho, vou ser testemunha de Jesus, vou ensinar aos meus filhos: olhe, ame a Deus acima de tudo, não ame mais a mim, ame a Deus acima de todas as coisas, ame a Deus sobre tudo. É o que eu falo lá em casa: amo minha mulher, amo meus filhos, mas eu amo mais a Deus sobre todas as coisas. Ame ao Senhor, porque o Senhor nos alcançou pela sua graça, para nos tornar nele um povo adquirido, para anunciar as suas grandezas. Portanto, a missão é colocada em prática pela oração principal que Jesus ensinou. Meu irmão, minha irmã, você tem uma oração poderosa para fazer. Não precisa o pastor fazer a oração forte, descarrega, o pastor, estou com uma urucubaca aqui, faz uma oração forte. Não, meu irmão, eu posso orar por você, mas Jesus te ensinou a orar, uma oração forte. Sabe qual é? Mateus 6, olha lá, Mateus 6, 9 e 10, olha o que Jesus disse: vocês vão orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, Senhor, na minha casa, venha o teu reino no meu casamento, venha o teu reino na criação dos meus filhos, venha o teu reino nos meus negócios, venha o teu reino, Senhor, nas opções que eu tomo para a minha vida, que venha o teu reino.
Ah, pastor, mas o diabo está me atacando, Satanás está lançando as suas setas. Declare: Jesus, que venha o teu reino. E não admita ser engolido pelas trevas deste mundo. Não permita o diabo prevalecer. Declare: eu faço parte do povo de Deus. Ele me deu propósito e missão. Eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Eu pertenço a Ele. E sobre a minha vida veio o reino de Deus. Na minha casa tem luta, está confuso, está complicado. Que venha o teu reino, Senhor. Teu reino é um reino de paz, de amor, de tolerância. Ah, na minha casa está tendo briga, xingamento, estupidez. Venha o teu reino, Senhor. Que haja perdão, que haja amor, que haja cumplicidade. Venha o teu reino, Deus. O reino de Deus é um reino de amor e de paz. Não é um reino de guerra. Sabe por que as pessoas estão cada vez mais se degladiando? Porque não tem o reino de Deus. Onde o reino de Deus chega, ali há paz, ali há amor, ali há graça. Ai, pastor, mas está difícil de eu ver isso acontecer. Continua orando, continua dobrando os seus joelhos, continua clamando a Deus. Ora, meu irmão. Ai, pastor, está difícil, eu sei. Ora, põe o joelho no chão. A nossa oração é uma dinamite, meus irmãos. Batei, batei, abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi, dar-se-vos-á. A gente vence as coisas na oração. Sabe aquele teu filho que está com o coração rebelde? Você vai vencer botando o joelho no chão. Sabe aquela situação difícil, daquele chefe mala sem alça que te persegue e te oprime? Ora por ele. Jesus disse: orai pelos vossos inimigos. Sabe aquela situação em que você está ficando desesperado, desistido, porque você não vê opção? Ora. Por que alguns de nós têm sido tomados por preocupações excessivas, por ansiedades exacerbadas, por inquietações de almas? Porque não fazemos aquilo que diz a Escritura: em nada andeis ansiosos por coisa alguma, mas que em todas as coisas suas petições sejam apresentadas a Deus pela oração e súplicas, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, uma paz inexplicável. Ai, Senhor, eu estou no meio de um turbilhão, está acontecendo um montão de coisa, estou sendo atacado por ali, atacado de acolá, conflito aqui, problema estourando aqui, mas meu Deus, que paz é essa na minha alma? Por que eu estou com a minha alma tão em paz? Mas meu Deus, está tanta luta, tanta dificuldade, tanto problema. É a paz que excede o entendimento, é a paz de Jesus, do reino de Deus. É assim que a gente vence, meus irmãos, é assim que a gente avança. A igreja tem uma identidade missional. A sua identidade missional é ver o seu propósito e a sua missão. Se sua vida não tem tido significado e sentido, é porque lhe falta propósito e missão. Se você está vivendo os seus dias sem uma perspectiva empolgante quanto ao futuro, não pelas conquistas materiais que você vai ter, não pelas realizações pessoais que você alcançará, mas se você está vivendo a sua vida e não há em você uma motivação que lhe inspire a viver, é porque está lhe faltando propósito e missão. Quando você tem propósito e missão, você vive para a glória do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Isso te inspira, isso te motiva, e você entende: eu sou uma testemunha de Jesus. Talvez você não tenha nenhum cargo eclesiástico, nenhuma função, mas você tem o título: testemunha de Jesus. O crente, olha lá o crente, eu sou crente, eu sirvo a Jesus Cristo.
Pô, faz isso que a gente está fazendo, não faço não. Por quê? Ele não vai se agradar. Pô, entra com a gente nesse esquema. Pô, não dá. Eu não posso desagradar o meu Senhor. Pô, olha só essa vantagem aqui. Olha essa paradinha aqui. Ó, vantagem aí. Não dá. Eu sirvo Jesus. Eu levo um legado em mim. Eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Eu tenho um testemunho a zelar. Quantos crentes têm dado mau testemunho? Quantos evangélicos têm sido uma vergonha? E esses que têm sido uma vergonha, a maioria maciça, nem se converteram. Por isso que envergonham o Cristo. Pelas suas vidas, pela sua maneira de proceder. Portanto, irmãos, o que dá sentido e significado à vida? Propósito e missão. Isso vai dar a você sentido. Aí você vai perceber que vale a pena viver por coisas que eu estou plantando para a eternidade, não só para agora, mas plantar para a eternidade, para a glória de Deus. Não esqueça da sua identidade. E a nossa identidade só é possível com uma missão. Não tem como ser crente, não tem como ser discípulo de Jesus sem missão. Não dá. Se você não quer ter missão, então você não é discípulo de Jesus. Porque ele disse: toda autoridade me foi dada. Sou eu quem mando, Jesus. Portanto, vão pelo mundo. Sejam minhas testemunhas. Vão pelo mundo, façam discípulos. Pregue o evangelho. Seja uma bênção. Leve o amor de Deus. Me conheça como o Senhor de suas vidas e anuncie as minhas grandezas. Que você essa semana possa ser um instrumento de Deus. Talvez por ficar na sua casa orando por alguém, talvez por abraçar alguém que está precisando ser abraçado, talvez para você poder aconselhar quem está perdido, sem direção. Que você possa ser assim. Que as pessoas possam dizer: puxa, você tem sido uma bênção na minha vida. E a gente vai estar cumprindo a missão para a qual Deus nos chamou. Fecha teus olhos e vamos orar. Obrigado, Jesus. Obrigado porque tua graça nos alcançou. Obrigado porque nós não éramos povo e passamos a ser povo do Senhor. Obrigado porque nós não tínhamos antes misericórdia, mas a tua misericórdia e graça nos alcançou. E obrigado por saber, Jesus, que o Senhor nos deu uma identidade. Somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido pelo sangue precioso de Jesus. Povo adquirido pelo sangue precioso de Jesus para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Senhor, nos ajuda nas nossas lutas cotidianas, mas que jamais tenhamos os olhos nas nossas lutas, mas os olhos em Ti, Pai. Nos ajuda na caminhada, Deus, a saber blindar o nosso coração contra as ciladas de Satanás e viver como testemunhas suas neste mundo para a tua glória e para o teu louvor. Completa, Senhor, essa palavra nos nossos corações e nos ajuda como igreja, como povo teu, viver a nossa identidade missional, proclamando o reino de Deus, o reino de Deus que chegou. Obrigado, em nome de Jesus, amém, amém. Aplauda ao Senhor, e o pessoal do louvor vai vir aqui à frente.